Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um dos textos que eu selecionei aí durante a minha viagem, tem muitos, e publicado numa página do Instagram chamada Espaço Humanidade, Spaco underline Humanidade, uma página nova. É isso. O título é Energeticamente falando, o que faz a gente conseguir um relacionamento afetivo íntimo? Eu que faz tempo que não estou falando sobre relacionamento e da minha playlist Amor e Relacionamentos, né? Vamos lá. Deixa eu ler um texto que está aqui apresentando. Tem vários posts, né? Mas vamos lá. Deixe de idealizar a perfeição e abra-se para testar a sintonia com pessoas reais. A vida é para ser vivida e a interação com outros seres é essencial para o amadurecimento. Relação é troca, aceitação e respeito às diferenças. Amar o outro tal como é torna a jornada mais fácil e gratificante. Lidar com as diferenças é crucial para o crescimento mútuo. Estava atendendo uma pessoa agora e falando exatamente sobre isso, que eu atendo o casal. Vamos lá. Energeticamente falando, o que faz a gente conseguir um relacionamento afetivo íntimo. Todo relacionamento começa com a sintonia espiritual. Isso significa que houve um acordo no plano espiritual para que houvesse esse encontro aqui na Terra, que iria contribuir para o projeto de vida de ambos. E uma vez encarnados, a atração irá acontecer por oposição energética. Isso acontece porque viemos com um conjunto de características de personalidade, mas para vivenciar uma experiência, muitas vezes precisamos de algo que não temos. Assim, uma pessoa nervosa vai atrair alguém calmo, uma medrosa pode se unir a alguém corajoso, um quietinho com um falante. Então não adianta ficar idealizando uma pessoa perfeita, porque um relacionamento só vai acontecer se houver a sintonia espiritual pré-definida e a atração energética por oposição. E você somente conseguirá um relacionamento quando se abrir para testar a sintonia com as pessoas. Saia do plano das ideias e vá viver. Permita-se interagir com mais pessoas sem tanto medo de se machucar. Além disso, também é fundamental compreender que o outro não está aqui para nos fazer felizes, mas para nos ajudar a evoluir. Não espere que o outro satisfaça todos os seus desejos. Isso é narcisismo. Limpe suas ideias pré-concebidas sobre o ideal de um parceiro para finalmente enxergar o outro lado de verdade. Relação é troca, é se conectar com o outro e permitir que o outro se conecte conosco. Não é moldar o outro conforme nossas expectativas. Compreenda, aceite e respeite as diferenças. Lidar com as diferenças pode ser desafiador, mas é crucial para a evolução mútua. Compreendendo quem somos e quem o outro é, podemos embarcar na missão de evoluir juntos. Você já formou o seu casal de pombinhos ou vive como um lobo solitário? Ai, gente do céu, é isso aí. Então, palavras da. Não tem aqui o nome da terapeuta, porque eu acho que ela é uma terapeuta. Deixa eu ver. Andresa Molina, humanoterapeuta. Ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, já fiz aqui leitura de textos que falavam mais ou menos nesse sentido, né? De alguma maneira, quando encontramos alguém por quem a gente se interessa, existe sintonia e existe
aspectos que vemos na outra pessoa que nós não temos, né? Pode ser uma sintonia muito semelhante e como almas gêmeas, e pode ser uma sintonia às vezes discrepante, né? Na verdade, como se nós estivéssemos nos relacionando com a nossa sombra, aquilo que não temos, o outro tem. Talvez aí como o relacionamento de chamas gêmeas. Nós, de verdade, deveríamos buscar um relacionamento complementar, como eu já falei num outro vídeo já há bastante tempo. O relacionamento complementar é isso, o que eu não tenho, o outro tem, e ele acaba servindo de modelo para que eu desenvolva em mim. Não é a relação simbiótica, eu grudo no outro e se ele não me completa nesse sentido, uma falsa ideia de completude, eu me perco, eu viro metade quando eu estou sozinha, não é? Existem muitos relacionamentos assim, que são de simbiose, né? A individualidade se perde. E no relacionamento complementar sadio, o que nós devemos é tentar desenvolver em nós aquilo que o outro tem e que nós não temos, e vice-versa, não é? Mas essa sintonia, em primeiro lugar, como ela diz, espiritual, deve acontecer de alguma forma, porque nada acontece sem a permissão da espiritualidade. Então, as pessoas que chegam e que vão de alguma maneira se tornar importantes na nossa vida têm uma função, seja para ficar na nossa vida, seja para permanecer durante um período e depois ir embora. Quando as lições se completaram, pelo menos para uma das partes, essa sintonia, porque houve uma mudança, inclusive energética, pode começar a se perder. A gente já falou também muitas vezes sobre isso. E aí não tem mais liga, começa a não ter mais liga, não é? E a questão da reciprocidade também, até tem um post falando aqui sobre reciprocidade, depois eu vou ver se eu faço também a leitura. Mas quando existe essa sintonia, no momento em que essas lições estão acontecendo, a sintonia está alta, porque há necessidade dessa constância na interação para que, de alguma maneira, essas lições possam ser aprendidas. À medida que um dos dois vai se aperfeiçoando naquelas lições que foram propostas pela própria espiritualidade nesse encontro, aquilo passa a perder um pouco da sintonia. Já não há mais uma necessidade tão grande de interação, de conversa, ou a conversa já não flui como antes, não é? E aquele vínculo começa a se dissolver, não é? Não porque não haja um amor, porque não haja uma fraternidade, não haja uma gratidão por tudo aquilo que foi aprendido, mas porque uma das partes precisa partir, porque estará em busca de novos desafios no seu crescimento, na sua evolução espiritual. E a própria espiritualidade se incumbe de trazer alguém que tenha esse outro papel, não é? Quando encontramos uma pessoa com uma compatibilidade um pouco maior, o relacionamento é mais tranquilo e, ao mesmo tempo, traz para nós outras tarefas, outros aprendizados que talvez estejam num nível acima, não é? Como eu falo sobre a questão de um relacionamento na quinta dimensão, ou um relacionamento que está da terceira para a quarta e subindo para a quinta. A gente vai lidar com outros aspectos do relacionamento, né, da qualidade do relacionamento, da interação energética que te abastece,
não da quantidade que é o modelo da terceira dimensão, como já falei aqui, não é? Então, isso faz com que você quebre um paradigma importantíssimo e que passe a buscar dentro de você a capacidade de buscar a felicidade ou os momentos felizes em atividades em que o parceiro não possa estar. Você busca por você mesma, com companhias que você escolhe, que não são parceiros afetivos, né? Nesse sentido de relacionamento, mas que são companhias, são parceiros de entretenimento e que podem trazer uma evolução também muito grande para nós. E isso vai trabalhando a nossa autoestima, a nossa segurança, o nosso poder pessoal de uma forma incrível. Esse final de semana eu tive um feedback, minha sobrinha é terapeuta também, e contando aí de uma catarse que eu tive o ano passado, que foi a maior catarse que eu tive na minha vida, da liberação de todas aquelas emoções reprimidas lá da minha infância, do quanto caiu a ficha, do quanto aquilo determinou a maneira como eu me relacionava com as pessoas de uma forma geral e muito mais com parceiros românticos, não é? E eu disse, eu me considero hoje outra pessoa. A minha sobrinha falou, tia, de verdade eu te vejo como outra pessoa. Você está muito mais centrada, muito mais ancorada. Eu falo, me sinto muito mais racional, com a capacidade e com discernimento de observar as situações com mais clareza e com mais racionalidade, que antes eu ia muito mais pelo emocional. Não que eu tenha descartado o meu lado emocional, que é o meu lado predominante, jamais, porque não dá para ser outra pessoa, né? Nesse sentido, mas conseguir trazer a racionalidade para me trazer uma visão mais clara, mais real das situações, e isso impactou enormemente a minha vida, porque de verdade eu passei a ter uma noção de todos os meus relacionamentos de uma maneira mais clara e diferente da forma como eu analisava, como eu interpretava, talvez até de uma forma idealizada, romanticamente, não só nos relacionamentos afetivos românticos, mas até mesmo em amizades, nas relações familiares, não é? O ano passado fiz um grande exercício de, mesmo sabendo de situações em que eu percebi inveja, eu percebi o desejo de me derrubar, um aspecto da personalidade de pessoas que convivem comigo, mas o trabalho interno de não anular aquele relacionamento por um lado negativo que eu enxerguei, né, na interação. Entender que todos nós temos o lado positivo e negativo, que todos nós temos capacidades, qualidades, né? E que temos também os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades, fez com que eu talvez me tornasse até mais humana, né? Não só na idealização dos relacionamentos em geral, mas aceitando a fragilidade do outro, entendendo que a inveja, claro que na situação houve uma inveja destrutiva, mas a inveja pode servir de mola propulsora para o crescimento. Eu quero ser como você, eu quero ter as qualidades que eu vejo em você, eu vou desenvolver em mim. Eu não quero ser você e para isso eu tenho que te anular, eu tenho que te desprezar, eu tenho que te minimizar, né? Para que eu possa me engrandecer. Essa inveja destrutiva, não assim. Isso aconteceu um pouco. Mas entender que há, de alguma maneira, uma visão que te valoriza, apesar de tudo, né? E que há a compreensão do outro lado de que essa pessoa não consegue desenvolver isso nela própria, então por isso ela quer destruir esse objeto
falando psicanaliticamente, que no caso é a pessoa de quem ela tem inveja, não é? Mas foi um trabalho gigantesco dentro de mim, porque o movimento natural seria virar as costas e ir embora, em todos os sentidos. Mas, em função de entender que existem lados muito positivos nessa interação também, me fez, nessas interações, porque não foi uma situação única, nem foi uma única pessoa, foram várias. Então foi um aprendizado muito grande que eu fiz o ano passado, de não anular uma pessoa porque ela tem uma vulnerabilidade, expressou isso na interação comigo. Dar a preferência, fazer a escolha de ainda assim continuar enxergando o lado positivo dessas pessoas me fez me trabalhar interiormente e talvez trazer uma aceitação do outro e também uma aceitação das minhas próprias vulnerabilidades, não é? Então, nesse sentido, a gente se torna mais humano. Foi muito legal esse feedback que minha sobrinha linda me deu esse final de semana. A gente, com as nossas conversas profundas, graças a Deus, né? Ai, tem momento que a gente conversa só bobeira com todas as pessoas da família e tem momentos que a gente consegue estabelecer essas conversas profundas de reflexões sobre a vida e eu amo, 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 amo. E posso me colocar, né, hoje com essa cabeça bem diferente da que eu tinha lá atrás, né? Antes do meu processo de emergência espiritual e mais definidamente agora de 4 anos para cá, depois da morte do meu marido, em que eu percebi que eu de verdade virei outra pessoa mais inteira, não é? Então, na medida em que a gente estabelece, voltando aos relacionamentos românticos, que a gente estabelece um relacionamento complementar, a capacidade da gente se desenvolver e se melhorar é muito grande, desde que a gente tenha maturidade para lidar com as diferenças, desde que eu não faça do outro, né, o depositário de todas as minhas frustrações, sem que eu reconheça de que maneira eu estou criando aquilo na minha vida e de que maneira eu posso estar me relacionando com a outra pessoa, criando expectativas completamente irreais de como ela possa vir a ser. A pessoa é aquilo, não adianta você querer mudar. Talvez a aceitação traga muito mais uma capacidade de mudança do outro lado do que propriamente a crítica ferrenha a alguns comportamentos que eu vejo e que eu decididamente não tolero. Muita coisa a gente pode não gostar, mas o outro tem o direito de ser como ele é. E isso não faz com que ele seja uma pessoa menor em termos qualitativos, só é diferente. Então, entendermos isso vai fazer com que a gente se empenhe em compreender quais são essas diferenças e de que maneira aquilo me afeta, não é? Que pode ser um aspecto total da minha sombra e vai gerar muita reação, e pode ser um aspecto menor de sombras menores, né? Porque temos muitas. E eu tenho que trabalhar isso. À medida que eu trago para mim, o relacionamento fica melhor, porque eu não estou responsabilizando o outro por nada do que está acontecendo. O outro é um espelho e assim a gente vai crescendo, não é? É assim que a gente cresce. E também, talvez, em relacionamentos de amizades, com certeza, porque também a gente às vezes consegue se sintonizar com pessoas que são diferentes. Ok, não tem problema nenhum. Nessa interação também eu tenho a possibilidade de reconhecer aquilo que eu preciso desenvolver, que eu vejo naquela pessoa e que eu acho legal, acho bacana.
É isso. Certo, meus amores? Vamos lá, refletindo sobre tudo isso na área dos relacionamentos. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.